Olá pessoal, aqui é o professor Euler, professor de Biologia, e vamos à nossa terceira questão da lista, uma questão sobre divisão celular, um assunto que aparece muito na prova da FRR. E vamos à questão. Observe a imagem de uma célula 2N igual a 8. Pessoal, ele colocou aí uma célula diploide que contém 8 cromossomos. Quando nós falamos a respeito de divisão celular, nós lembramos de dois tipos. A gente lembra de divisão mitótica, ou seja, de mitose, e divisão meiótica, meiose. Lembrando que quando eu falo de mitose, é quando uma célula mãe forma duas células filhas. Uma célula mãe forma duas células filhas. Eu coloquei aqui dois exemplos, porque tanto células diploides como células haploides, elas podem fazer divisões mitóticas. Se uma célula diploide faz divisão mitótica, ela produz duas células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula mãe, ou seja, também vão ser diploides. Se essa célula é haploide, ela produz duas células filhas também haploides. Entretanto, quando uma célula vai fazer meiose, pessoal, apenas células diploides podem fazer meiose, porque meiose é uma divisão reducional. A meiose, ela é dividida em meiose 1 e meiose 2. A meiose 1, ela é uma meiose reducional. Isso quer dizer que é nessa divisão que acontece a redução do número de cromossomos pela metade. E quando a célula diploide faz meiose 1, ela forma duas células filhas haploides. Essas duas células filhas, cada uma delas vai formar duas células filhas através da meiose 2. E essas células que vão fazer meiose 2 originam lá todas as células também haploides. Pessoal, se essa célula que ele colocou aí, que é diploide, que faz divisão mitótica, por exemplo, e tem 8 cromossomos, as células que ela vai produzir também vão ter obrigatoriamente 8 cromossomos. Entretanto, se essa célula faz haploide, a célula inicial tem 8 cromossomos, ela vai produzir células a partir da meiose 1 já haploides, porque lembra que a meiose 1 é reducional. Então vai ter 4 cromossomos, as células finais, cada uma delas vai ter 4 cromossomos. Beleza? Pessoal, a gente sabe que essa redução do número de cromossomos que acontece na meiose 1, ela acontece através de uma fase específica, que é a anáfase 1. Se você for olhar aqui para a imagem, pessoal, você vai observar que aqui, ó, eu tenho pares de cromossomos, pares de cromossomos, pares de cromossomos, pares de cromossomos. E esses cromossomos, eles estão sendo separados durante essa divisão celular. Se está ocorrendo separação, pessoal, eu só lembro de quê? De anáfase. Ou seja, essa fase aqui corresponde à anáfase. Agora, falta eu descobrir se é uma anáfase da meiose 1, anáfase da meiose 2 ou se é uma anáfase da mitose. Aqui fica claro que como essa célula, inicialmente, ele falou que era diploide, se você for observar, dos 8 cromossomos, né? Aqui tem 4, aqui também tem 4 cromossomos, que dá um total de 8 cromossomos. Se você for observar, 4 desses 8 cromossomos estão indo para um polo e os outros 4 cromossomos estão indo para o outro polo, ou seja, está tendo uma divisão pela metade do número total de cromossomos, que é igual a 8. Se eu estou reduzindo de 8 para 4, porque cada polo vai para uma célula, só pode ser anáfase 1, ou seja, só pode ser anáfase da meiose 1. Então, essa divisão que ele colocou aí, essa imagem, corresponde à anáfase 1, e eu sei porque eu estou separando pares de cromossomos na imagem e está reduzindo o número pela metade. Isso é anáfase 1, separação de cromossomos homólogos, que só acontece nessa fase da meiose 1. Ou seja, se é anáfase 1, só sobra letra D de dado como resposta.